Jesus está aqui, nós estamos com Jesus. Maria está aqui, nós estamos com Maria. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, em nome do Divino Espírito Santo. Ai de te socorrer, Genil, de todo perigo. A gente sem oração, a gente não é ninguém. Eu acredito muito na oração. Amém. Recebi muitas graças, muitas bênçãos através da oração. E hoje eu faço, e é o que mais eu gosto. A pessoa reza, mas é uma coisa que é um dom que vem de Deus. Só pode ser de Deus mesmo, né? Porque não é de outra pessoa não, viu? É só Deus mesmo que é quem dá o dom pra gente. E Deus é quem dá tudo pra gente, né? Deus no céu e os encantados na terra. É. E quem se pega com eles é valido. Ó Senhora da Saúde, escutai nossos clamor, derramai em nossas almas vosso puro e santo amor. Eu comecei a rezar, eu tinha 22 anos de idade, eu já era casada, já era mãe, e a minha sogra, que ela era rezadeira, e ela gostava de ficar semanas comigo, me visitar. E ela um dia falou: Marlene, eu vou ensinar você a rezar, para você rezar em seus filhos. E daí ela começou explicando as orações e eu notando ali. E foi encaixando na minha cabeça. E devagarinho eu comecei a rezar em meus filhos, né? Comecei a me ligar naquilo ali, naquela oração. E senti o valor da oração. E hoje rezo em todo mundo, no mundo inteiro. Apesar de que eu já estou com 74 anos, mas ainda sinto que ainda vou em frente mais um tempo, né? Momento que a gente se sente mais forte, momentos que a gente se sente mais fraco, mas a oração a gente nunca esquece. E sempre tem alguém precisando, sempre tem alguém me chamando, e sempre tem alguém agradecendo, porque se dá bem, né? E a gente faz a oração, faz nossos pedidos, mas sabendo nós que existe um Deus, que a gente não cuida de nada. A gente entrega na mão dele, a gente faz o pedido a ele, recebe dele a bênção. Do sangue deu no couro, do couro. Eu vou fazer 41 anos, né? Que moro aqui. Quando eu tinha 5 anos de casada, eu tinha 4 filhos, e eu levar meus filhos para rezar era muito, eu não podia, aí eu achava difícil. Aí procurei aprender a rezar, né? Para ver se ficava mais fácil para mim rezar em casa mesmo, para não precisar sair com tanto menino para rezar. E graças a Deus eu aprendi, né? De Deus e da Virgem Maria, do sol sereno, claro, luz, qualquer eternidade. Eu aprendi através da colega que ela rezava nos meus meninos. Aí eu tinha muita vontade de aprender. Eu disse: dona Glória, como é que eu faço para aprender a rezar? Ela fez: minha filha, eu não posso ensinar para você porque eu sou mulher. Que só pode ensinar para você homem. Aí, eita Creuza, tem como Lula, que era o filho dela, só tinha um filho, tem como Lula anota na folha para você. Eu falo para ele e ele anota para você. Aí ela anotou, aí ela falou e ele anotou, né, o filho dela. Aí me deram para mim. Aí através dela, que ela aprendi, aí depois aprendi mais, pedi mais outras rezas diferentes com um tio da gente, que tem ali com o tio Neco, né? Ele me ensinou outras mais diferentes. Um ensinava, outro ensinava. Só que essas 3 pessoas que me ensinaram a rezar, todos eles já morreram. Aí quanto mais esse se vai, a reza da gente fica mais forte, porque vai passando para a gente, né? Foi um dom deles que eles deixaram para mim, né? Já está com muitos tempos, minha filha, que eu rezo. Minha mãe rezava tão bem. Aí ela dizia: olha, vocês aprendam como é que eu rezo. Para quando eu chegar o tempo de Deus me levar, vocês ficarem menos, uma de vocês ficarem rezando.
Aí ela me ensinou como era a reza, aí eu pegava a rezar no povo, rezava em gente adulta, assim, em criancinha. Aí eu fui um dia também na casa de um primo meu. Ele também me ensinou eu a rezar também. Me ensinou uns banhos para eu fazer. Então, falar sobre as rezadeiras do sertão é falar sobre um universo de muita simbologia e de singularidades, né, que deve ser levado em consideração. E, principalmente, no que diz respeito ao papel que essas mulheres exercem na comunidade. Elas sedimentam valores, costumes, tradições, porque a maior parte dessas mulheres, elas têm um histórico, elas têm uma cultura de espiritualidade e de religião católica. E nesse sentido, o sincretismo está muito presente, porque nas rezas, né, que elas fazem, nos rituais que elas fazem, elas também trazem um pouco da espiritualidade indígena e da espiritualidade africana. Mas, pelo contexto histórico, pelo contexto de imposição cultural que a própria igreja determinou desde o início da colonização, elas são, na sua maioria, católicas. Olha, primeiramente, Deus no céu e os índios Pancararu na terra. Que a pessoa também acredita neles também. Quando tem uma brincadeira no terreiro deles, eu estou de dentro. Eu canto para eles dançarem. Eu sou vó deles também. Ele chega com aquela maracá, me entrega. Eu puxo aquelas toadas, aqueles tuantes deles. E assim nós vamos levando a vida. É porque a gente não percebe muito quando elas rezam e as expressões que elas utilizam, porque elas falam mais para dentro. É uma coisa que, como é espiritual, é muito íntimo. Então só ela sabe o que ela está pedindo, o que ela está rogando, o que ela está clamando naquelas orações. E esse sincretismo está dentro justamente desse processo todo e dos rituais que elas utilizam. Então tem muita coisa, não só do catolicismo, como elas fazem a reza, trazem Nossa Senhora, trazem, né, Jesus para a sua reza, mas também do aspecto cultural da espiritualidade indígena e afro-brasileira. Então isso é muito importante. É se perceber nesse contexto todo, e elas fazem isso com maestria, e você não percebe, nem ignora e nem exclui, e nem discrimina. Por quê? Porque a força que essa mulher tem, a força da fé dela, é muito mais forte e muito mais significativo do que está se percebendo nesse contexto todo. Então várias pessoas as procuram, e de várias religiões. Certo? De várias religiões, não é só católico, não. Cada um é cada um. Cada um segue o que gosta, o que quer. Só que a gente sabemos que a igreja não salva ninguém. Quem salva a gente é Jesus Cristo. Né? É Ele que está no comando. Fui cuidar de uma irmã minha, doentinha, não tive mais tempo de estar na igreja, fazer as obrigações necessárias. Aí me deram os trabalhos para eu fazer voluntário. Eu acho que a gente depende de Deus e Ele está em toda parte. Eu não acredito que Deus vai estar numa igreja evangélica e não numa católica, não na casa da gente. Porque onde a gente estiver, que estiver com Ele, Ele está conosco. Às vezes eu acho que a gente faz muito mais do que mesmo dentro da igreja. É como na igreja ali, a gente está presa àquilo ali, fazendo o que as pessoas querem, o que as pessoas mandam, pedem, né? E lá fora, às vezes a gente está vendo alguém precisando muito mais. Bastante gente tem me procurado. E o pior é que eles têm fé, porque a fé é mais para quem vem mandar rezar, né? Porque se eles vêm mandar rezar, eles não têm fé, aí nada feito, né? Porque nós não somos Deus para curar ninguém, né? E o que vale é a fé, porque se eles não têm fé, também não cura. Mas como eles têm fé, fica bom. Né? E eu me sinto feliz de rezar. E eu rezo de todo mundo. Quem chegar aqui, chegando a pessoa agora doente aqui, dizendo, Dona Deusdete, vim aqui para a senhora rezar em mim. Eu rezo com todo prazer. Agora eu rezo.
Se aquela pessoa confiar na minha reza e ter fé, fica bom. Agora, se aquela não tem fé, não fica bom não. Eu rezo em Petrolândia, em terço. Se você chegar na rodoviária e perguntar, onde mora a Dona Marlene? Quem é a Dona Marlene? Dona Marlene que reza. Todo mundo vem lhe trazer aqui. Como também da entrada da rua, da cidade. Todo mundo me conhece. Graças a Deus. Cristo. Amém. Eu rezo. Agora, se acreditar na cura, fica bom. Agora, se não acreditar, não posso fazer nada. Que a pessoa ali, minha filha, vai também pela fé, né? Comparação, eu rezo na senhora. A senhora com todo prazer. Eu rezo a comparação na senhora. Aí a senhora ali vai, ali eu vou rezando na senhora. Aí a senhora é quem manda no seu corpo e ali a senhora vai tendo fé. E com fé, a senhora tendo fé, a senhora fica boa. É a cura através da espiritualidade. Olha que coisa muito forte. Do sangue deu no couro, do couro deu na pele, da pele. Muita rezadeira não gosta de rezar. À noite, passou das 6 horas, a gente tem isso, né? Mas não é porque a palavra de Deus não vale, que vale sim. Qualquer hora, qualquer dia. É porque o rezador se prejudica. Que tudo que a gente reza, o mal que tem naquela criatura, porque existe, ele vem sempre atingir a rezadeira, ou o rezador, quem quer que seja, né? Só que depois aquilo sai. Eu já rezei numa criatura um dia de sexta-feira, uma senhora já de idade, até ela já faleceu. Um dia de sexta-feira, e cheguei em casa, arriei. Arriei, passei o sábado e o domingo, sem coragem de nada. Eu sinto no olhar da pessoa. A pessoa chega, que eu olho assim que chega assim de frente, que diz que veio rezar, que eu olho assim, tá carregado, viu? Aí começo a rezar. E outra que eu tenho um problema que eu rezo mais com alho na mão. Porque se eu não rezar com alho, aí passa para mim. Eu vivo mais carregada, mais do olhado do povo. Rezei na colega ali, uma vez ela estava bem carregada. E, minha filha, quando foi à noite, eu não consegui dormir não. Foi obrigada a levantar, eu rezo mesmo em mim. Levantar, rezar e tomar um comprimido para mim conseguir dormir. E rezo em várias pessoas assim. E passa para mim. Mas só que eu não ligo não. Eu sei me defender, né? De mim mesmo, porque se fosse para os outros rezar, era difícil. Porque eu não paro. Não pega na mesma hora, ela não pega não. Ela vai pegar mais depois, sabe? Vamos ver que eu estou rezando agora. Aí quando é à noite, eu já começo sem querer comer, cansada, as pernas doendo, a cabeça deitada, esmorecida. Às vezes me deito, durmo o primeiro sono, aí já não consigo mais dormir. Mas só que o remédio já tem na hora. Já tem, tomo comprimido e rezo. De repente, em 20 minutos eu estou boa. Até eu mesmo, quando eu sinto aquela coisa, quando eu vejo que eu estou com aquela coisa ruim em mim, eu pego o ramo, dizendo as palavras de Jesus, falando nos encantados, que é dele me proteger, me livrar de tudo quanto for ruim, a minha família, toda. E graças a Deus, aí ali, aquilo vai desaparecendo, aquela coisa ruim, aí eu vou me orando. Existem aquelas pessoas do bem que lhe desejam tudo de bom. Já existem aquelas outras pessoas que só tem boca para lhe desejar coisas ruins. Às vezes é no trabalho, é na sua vida pessoal. O pessoal olha muito a vida das pessoas. Uns olham com bondade, outros já olham com a maldade. Nunca acha certo o que você faz, né? E existem aquelas pessoas, a gente sabe que todos nós temos um anjo de guarda, que é a nossa guarda, e nós temos aquele espírito. Tem o espírito do bem, tem o espírito do mal. Que esse espírito do mal é justamente essas pessoas que morrem embriagados, que os outros tiram a vida, não acham lugar para ficar. Eles ficam, pelo pouco que eu sei, pela leitura que eu tenho, as explicações, eles ficam no mundo perturbando as pessoas e procurando ajuda. Até um dia se libertar desse mundo. Até um dia se libertar. Isso aí eu tenho certeza a você, que a gente que reza, a gente vê isso, a gente sente nas pessoas
Eu acredito no espiritismo, eu acredito no mal que faz, no espírito mal. Acredito sim, eu já combati com o espírito mal. Discuti comigo, eu não quero a senhora aqui em pessoas. Eu não quero a senhora aqui. Saia daqui, a senhora está me fazendo mal. Está me fazendo mal. Porque o espírito negativo, o espírito do mal, ele não aceita oração. Só que a gente não tem que desistir. A gente tem que, qualquer um de nós pode ter força de tirar o mal de qualquer um. Porque a oração tira. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Dentro dessa cultura tradicional, a gente também destaca a questão do respeito às pessoas mais velhas. Que nas comunidades tradicionais isso é muito importante. Então, quem organiza aquele grupo, quem determina as coisas, quem é consultado, sempre são os mais velhos. Então, ela traz isso para a nossa realidade e principalmente para a nossa comunidade sertaneja, que está muito mais afastada, que elas estão muito mais presentes no espaço rural. Isso não quer dizer que ela também não esteja no espaço urbano. Cada um tem seu lugar. Quando a gente parte para a vida com Deus, cada um tem seu lugar. Tem que preparar daqui, meu filho. Nós aqui não leva nada. Tem gente aqui que se liga, briga por dinheiro, por carro, por poder, que nem a gente vê aí, né? As diferenças, o povo se... Agora pior ainda. Pior ainda. O mundo não, a gente fala o mundo, mas é o pessoal. Geralmente as coisas do mundo, né, faz parte desse negócio de afastamento de pai, de mãe. Os filhos não tomam mais bênção aos pais, não tem mais um abraço, não tem mais aquele afeto, aquela, né, conversa. Não tem. Todo dia amanhecia o dia, bença meu pai, bença minha mãe, como é lindo, né? Um abraço. Hoje em dia o celular tomou conta, filha. Olha que coisa que a gente perdeu. Quantas famílias hoje, né, mantêm esse costume de pedir uma bênção, de ser abençoada pela pessoa mais velha. Independente da questão religiosa, sabe? Mas é o respeito que se tem a ela, que tem sabedoria, que tem vivência e que pode ensinar muito. Eu nunca reclamei a Deus. Eu nunca me desesperei, porque eu não tenho isso. Por isso, por aquilo. Nunca exigi nada, sabe? Eu tenho o que eu tenho mesmo. Gosto muito de trabalhar, gosto muito de cozinhar, fazer comida para muita gente, é comigo mesmo. Eu não gosto de pouca gente, não. Pode ter certeza disso. Eu faço com amor, com carinho mesmo, tudo que eu faço. A gente precisa ter um olhar sociológico, um olhar dessas relações de poder. Então, quando a gente vai tratar de movimento feminista, a gente esquece essas mulheres. Então, que tipo de movimento é esse? Que a gente não aprende com quem veio antes de nós. Então, a gente precisa entender que o nosso processo de evolução, de crescimento pessoal, espiritual, político, de tudo, está respaldado naquelas que vieram antes da gente. Naquelas que já têm uma estrada, que tem muita sabedoria, que pode nos ensinar muito. Até mesmo quando elas estão dentro de um sistema patriarcal muito forte, como essas mulheres estão dentro das suas comunidades, porque são comunidades rurais. Aqui no sertão, então, você não vai encontrar mulheres, essas mulheres rezadeiras, levantando uma bandeira de feminismo e de poder. Não. Mas a própria representatividade delas pode trazer para nós um ensinamento muito grande. De respeito, não é? De sabedoria que vem com a experiência. A gente não aprende nada de uma hora para outra. A gente aprende passando o tempo, não é? Crescendo, envelhecendo, sabe? E elas trazem isso para a gente. Então, é necessário, sabe? Eu acho necessária essa visão, esse recorte dessas mulheres, para além da espiritualidade. A turma me respeitam muito, o pessoal do Olho d'Água gosta muito de mim, eles me consideram bastante. A outra função que eu também gosto é trabalhar na Pastoral da Criança, que tem uns 20 anos que eu trabalho na Pastoral da Criança. O povo me considera muito.
Eu me sinto uma pessoa querida. Quantas e quantas pessoas eu não ajudo aqui em casa, né? Com tudo, com tudo. A gente ajuda com cesta básica, eu e essa Valerinha. A gente ajuda com tudo que a gente pode fazer. A gente faz comida, caldeirões de sopa, sobe aqui na periferia. Chama um vizinho com um carro e a gente sai distribuindo. Aquelas criancinhas correndo atrás da gente, cada um com a panelinha na mão, assim que a lágrima cai do olho. Que a pessoa que faz um benefício, um filho da mãe de Deus, não é nada demais. Para quando Deus levar a pessoa, ganha menos a salvação de Jesus. Aí eu rezo. Graças a Deus eu rezo. Tem dias que tem de 5 pessoas em casa para rezar. E eu rezo em tudinho. E como a senhora se sente depois? Eu me sinto tão feliz quando eu rezo nas pessoas. Quanto mais tem gente para rezar, eu tenho mais força para mim rezar. E se for uma pessoa assim do pé da serra que não queira que mandar um recado para mim, eu vou rezar na casa. Eu vou rezar na casa. Eu não tem dia não tem hora, nem tem hora e nem tem dia ruim para mim. Eu estou disposta sempre a ajudar. O meu negócio é ajudar. Ver que a pessoa está bem e ver que rezei e a pessoa ficou bom. Isso para mim já basta. Eu fico feliz. E o que é que a gente percebe nessas comunidades pequenas? Aquelas onde o médico não pode estar, onde o médico não foi. Quem é que sustenta a ideia e o poder dessa cura? Através das ervas, através das rezas, através dos banhos, não é? Ela tem um remédio para curar uma ferida, para uma dor. Então, quando elas estabelecem essa força e essa representação social justamente nas comunidades que não têm acesso a isso. E que, anteriormente, era feita pela própria igreja. A igreja ia onde a ciência não estava, né, nesse processo do poder da cura. Então, ela está lá. Se for o caso de botar num trabalho assim, de uma mesa do trabalho dos encantados, fica bom também. Se for o caso de doença, para eles rezarem. E se for o caso de doutor, vai por doutor. Eles mandam aí pro doutor, procura os homens dos anel. Aí aquela pessoa vai. Se chega uma pessoa que Deus o livre aqui vomitando, eu sabendo que é dessas coisas do mato mesmo, só é pegar a maracá, encruzar e o campeão para dar de fumar naquela pessoa. E aí eu digo, vem amanhã de novo. Se vê que está com a minha hora, amanhã venha. Aí aquela pessoa vem. Aí quando é já para ficar na última cura, aí eu digo, venha depois para terminar a outra cura. Aí quando chega, se for dessas coisas do mato, já diz, olha, graças a Deus está mais melhor. Aí eu põe-se no banho de remédio. Olha, mande seu esposo ou você mesmo, vá no mato, vai tirar o velandim, o alecrim de cheiro e a emburana de cheiro para fazer os banhos. Ali os 3 banhos que ele dá naquela pessoa já vai tomando aquela alívio. Eu rezo de bastantes coisas, porque tem as pessoas, eles rezam mais só de olhado, né? Agora que o olhado, eles têm vários tipos. O olhado, tanto ele é colocado nas tripas, como é colocado, porque tem aquele que... Tem delas que não sabem rezar tirando das tripas, já eu sei, né? Porque tem 3 tipos de reza. Na cabeça, vento caído, né? Que se chama... É sol na cabeça, né? Que sempre as pessoas sentem de levantar a espinhela também, que é difícil, mas eu aprendi. Qual é outra? Triadura também. E várias mais, algumas que eu não estou lembrando no momento, porque tem reza que eu não... Chega gente assim para rezar e eu tenho que pensar qual é a reza que vai rezar. Aí tenho que... Olha, é muita reza que eu sei, né? Aí eu tenho que me preparar primeiro para rezar. Eu rezo com ramo. É a de quebranto nas tripas, né? Na cabeça de tudo, aí rezo de sereno, junto tudo, né? Aí também de triador é com uma pedinha, as 3 pedinhas, e a espinhela
Ele levantando com um pano, mede aqui e mede aqui, depois vai com um pedaço de pano, aí faz aqui, aí dá, se tirar daqui para aqui, aí depende do tanto de dedo que tiver caído. A pessoa vai e levanta, fica dobrando o pano até ir suspendendo para cima, aí levanta mesmo. Eu mesmo adoro rezar com uma vassourinha, com essas vassourinhas, só que a vassourinha é difícil, também essas folhas aqui, ela é muito boa para rezar. A mentruz também é bom, já aquele pinhão roxo não presta, que diz que a vista da gente fica ruim. E eu rezei muito com pinhão roxo, por isso que minha vista ficou ruim. Porque tem isso, quando é o homem que botou olhado, colocou olhado em você, cai uma folha só. Quando é mulher, cai duas. E você já sabe. Quando tem muito, cai todas. Aí na segunda vez é que vai ver, é que você vai perceber quem foi que colocou. E às vezes você reza as 3 vezes e ainda é preciso você procurar outros rezadores, porque às vezes uma pessoa só aquela rezadeira só não tira a reza. E essas folhas elas mostram mais. Por isso que a gente gosta de rezar com essas folhas. Mas não tem, reza com qualquer um. Eu rezo de dor de cabeça, quebranto Se eu ver que aquele menino tá com aquelas coisas do mato, eu conheço na hora, eu rezo. Aí eu tiro no ramo. E se for para botar numa mesa de trabalho dos encantos, a gente bota também. Falar sobre elas é também falar sobre uma cultura tradicional e humana, o respeito. Que a nossa sociedade, infelizmente, perdeu. Uma sociedade consumista, uma sociedade que desvaloriza, não é? Que não aceita o envelhecimento, uma sociedade que descarta com muita facilidade. Então ela descarta o que não produz, ela descarta o que envelhece, o que não dá o resultado. E esquece completamente do ensinamento e sabedoria que esses mais velhos possam trazer para a gente. Deste altar, ó Virgem Santa, deste trono em que reluz, dai saúde às nossas almas, conduzindo-os a Jesus. Que já aconteceu. De várias pessoas chegar aqui com dor, com aperreio muito grande, às vezes até sufocando mesmo, né? E a gente fazer oração. E no final aquela criatura se abraçar com a gente, né? Agradecendo. Isso aí pra gente é muito gratificante. A gente se emociona. Fiquei mais com a fé na reza através de uma colega minha que chegou em casa com um menino doente. Ela chegou e disse, ô Creuza, gritando, ô Creuza, pelo amor de Deus, acuda meu filho. Meu filho tá com a disenteria, tá amarelo, não tem um tico de sangue. Eu tô atrás de um carro para levar ele para Itaparica. Aí eu fiz assim, mulher, reze nele aqui logo, Creuza. Aí eu corri para rezar nele. Aí ele sentou, vomitando, só aquela roda verde. Ele não tinha um tico de sangue. Aí eu peguei uma folha, balancei a folha nele e ela de lado. De repente, o menino foi parando de... Antes de eu rezar, ele ainda vomitou. E depois ele foi parando de vomitar. E foi eu rezando e o sangue dele chegando o sangue dele. E de repente, quando eu terminei de rezar no menino, ele estava... Já tinha chegado o sangue dele direito. Esse menino, ele era pequenininho, ele agora com um rapazão bem grande. Esse menino, ele ficou tão apegado a mim de um jeito que depois desse dia eu fiquei com fé na minha reza, sabe? E depois que eu passei a rezar em mim também, e ficava boa do que eu estava sentindo, eu fiquei mais com fé na minha reza depois que eu salvei esse menino. Foi uma experiência que marcou. Eu acho muito gratificante a força, a fé, né? A perseverança que Deus dá, a esperança. E a esperança
que a gente temos de tudo que a gente fazer e tudo que a gente pedir, a gente conseguir. A gente sempre conseguir. Nunca ficar para trás do que a gente quer que vá para frente. Né? Eu agradeço muito a Deus. Agradeço muito a Deus. E eu me sinto uma pessoa realizada através da reza, através das minhas orações. No momento do pecado, nos tremendos vendevais, defendeis, ó Virgem Santa, contra os sebres infernais. Sede vós, estrela mares, o farol a iluminar. Entre o mal tempestuoso deste triste marejal. Amém? Você tem uma junção de tudo, sabe? E isso expressa a riqueza que essas mulheres têm. A riqueza desses detalhes, a riqueza da simbologia dessas rezadeiras. E esse conhecimento precisa ir para o mundo, para que a gente possa ter um respeito muito maior da cultura popular, dessa cultura que do que essas mulheres produzem, do que essas mulheres fazem e o poder que elas têm, mesmo que seja inconsciente. Onde você percebia, onde você pensava um momento que pudesse fazer um documentário sobre rezadeiras? Essas mulheres já tinham caído no esquecimento. Quem lembra de rezadeira? É quem sabe, é quem está por dentro dessa cultura. Então essa cultura de massa hoje nem lembra que existe rezadeira na vida. E hoje a gente pode estar fazendo esse trabalho, falando sobre as rezadeiras, certo? Dentro de uma perspectiva de uma sociedade completamente consumista e alienada. Eia, viva Deus, ia, força, dos encantados, viva Deus, e viva a força encantada, e viva os homens desproados, a força encantada que roga a Deus a nossa saúde e a saúde de quem está precisando de uma cura, meu padrinho Chico e meu padrinho Damião. Deus dê saúde, Cabocla Velha. Amém. E que Deus abençoe e dê a sua saúde. Achou bonito? Ah, lindo, lindo. Do céu num final de tarde, do céu num final de tarde, do céu num final de tarde, do céu num final de tarde.